eu tive que regravar esse vídeo aqui, porque eu tinha um outro arquivo já gravado, pronto, bonitinho, cortado e upado aqui pra vocês verem no domingo de manhã, mas eu tive um problema, né, no arquivo que eu não tinha percebido na hora, ele tava programado, ia upar o arquivo todo bugado, só que daí eu tive que fazer a atualização, né, no vídeo do Palou com o Zac Brown, que eu botei o Fred do futuro lá pra falar com vocês, e daí eu aproveitei e falei, vou revisar o outro vídeo que tá programado pra domingo também, do Rovanpeira, né, e daí eu vi que tava com o arquivo bugado, por sorte, né? Foi muita sorte, pela verdade, aqui eu tô regravando. E um outro aviso sobre a questão do nome do nosso mano Rovanpeira. Porque, assim, eu não sou muito do mundo do rally, eu conheço um pouco. O Rovanpeira eu conheço porque o cara é fora da curva, o cara é absurdo no mundo do rally, o cara é insano de bom. Então eu tenho conhecimento, eu sei quem ele é. Mas em questão do nome dele, eu já vi muita gente usando nomes diferentes pra situação. Já vi gente falando Rovanpeira, já vi gente falando Rovanpeira. Mas o The Race, o portal The Race, usa o nome Rovanpeira, né? Eu vi eles falam em gringo, Rovanpeira, então eu vou puxar aqui pro brasileiramento, né? Rovanpeira. E provavelmente vai ser esse o nome que eu vou usar. Então se você já estivesse pensando em, não, Fred, mas você tem que falar Rovanpeira. Eu ouvi os dois jeitos, mas eu vi o The Race falando Rovanpeira, então eu vou seguir com o Rovanpeira, só pra avisar caso você tenha algum problema com o nome aí, caso você não goste que seja Rovanpeira, pra você é Rivanildo Pereira, então eu vou falar Rovanpeira porque é o que eu ouvi no The Race. Mas, caso você não saiba, caso você não esteja ciente dessa história, Kelly Rovanpeira, eu já falei errado, Kelly Rovanpeira é um mano muito bom do rally, inclusive chamado de o Verstappen do rally. Por que o Verstappen do rally? Porque o mano chegou muito novo no rally e o cara já chegou destruindo no rally. Ele foi campeão mundial com 22 anos de idade, é o campeão de rally mais novo da história. Ele ganhou em 2022, porque ele tem 25 anos hoje. Ele ganhou em 2022 com 22 anos de idade, depois em 2023 ele foi bicampeão do campeonato. Em 2024, ele disputa só metade da temporada, porque ele divide a carreira dele com outras categorias, como o Porsche Carrera Cup, etc. Ele começa a competir em outras provas junto com o Rally, então ele não participa da temporada completa. Se eu não me engano, ele termina em 7º lugar na temporada de 2024. E em 2025, agora, ele volta a competir a temporada completa do Rally, e ele tá disputando o título mais uma vez, indo em busca do tricampeonato. Só que os motivos, né? O fato dele ter ido atrás de outras categorias em 2024 começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque ele anunciou que para 2026 ele vai tentar subir a escadaria para chegar na Fórmula 1. Ele tem 25 anos hoje e ele vai correr na Super Fórmula japonesa para tentar se desenvolver, né? Para tentar se acostumar. A Super Fórmula japonesa tem um nível um pouco mais abaixo que a Fórmula 2, mas os carros são mais rápidos que a F2. Então é uma boa categoria para você se acostumar a ser essa porta de entrada, ainda mais para alguém que já tem experiência no automobilismo. Só que ainda assim, cara, é bizarro a troca que você tem que fazer para sair do mundo do rally para ir pro mundo dos monopostos. Cara, isso é uma troca absurda. Cara, são disciplinas completamente diferentes. Não chega nem perto do que é o Colton Herta tá fazendo. O Colton Herta tá trocando uma categoria, a Indy, que ele tem uma segurança lá, é o piloto mais bem pago, é uma categoria que ele pode ficar anos se ele quiser. Ele tem 10 anos de carreira tranquilo se ele quiser lá na Indy. Ele tá trocando essa segurança pra ir pra um universo que ele vai ter que se acostumar praticamente tudo do zero. Carros completamente diferentes do que ele tá acostumado a pilotar. Aqui ele vai ter que se acostumar com os pneus que nunca degradam da Pirelli, né? São pneus completamente diferentes, como eles se comportam na pista, como ele se acostuma com o carro. Pistas que ele nunca pilotou na vida dele. Apesar dele ter tido um período curto que ele correu na Europa, com esse sonho de chegar na Fórmula 1, ele ainda assim não correu mais da metade das pistas que os moleques que ele vai enfrentar na Fórmula 2 correm desde que tem 1 ano de idade, desde que saiu do útero da mãe. Já estão correndo nessas pistas e o Colton Herta vai estar correndo pela primeira vez. Então é uma adaptação difícil. Agora, o Rovanpeira, ele vai vir de uma categoria completa, não é nem que, tipo, o Colton Herta, ele tá vindo de um outro universo, mas é um universo que ainda assim se aproxima de alguma forma aos monopostos, porque ele correu no monoposto. O Rovanpeira vai vir de um mundo, de outro negócio. Cara, é a mesma coisa, quase, que um mano que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas nos 100 metros rasos fala, agora eu vou competir no salto com vara. É que o salto com vara ainda tem a corrida ali e tal, mano. Eu tô tentando pegar esportes que estejam dentro do mesmo universo, mas sejam disciplinas diferentes. Porque é tudo atletismo ali, né? Mano, sei lá, o cara dos 100 metros rasos fala, agora eu vou correr, salto com vara. Eu vou agora, sei lá, me fugiu, arremesso de peso, que também faz parte do atletismo ali, né? Eu acho que faz parte do atletismo. Não faz parte do atletismo. É uma mudança bizarra, drástica, que ele vai ter que fazer. Mas a gente não tá falando de qualquer piloto, a gente tá falando de um maluco que é fora da curva.
um maluco que é o campeão mais novo do Rally, um maluco que, tipo, chega e já tá destruindo a categoria. Ele fica um ano fora porque ele só quer correr em outras coisas, inclusive esse ano fora que ele fica pra correr em Porsche Carrera Cup. Já seria provavelmente pra se acostumar com algumas pistas que ele provavelmente vai encontrar no meio do caminho nessa jornada pra Fórmula 1. Né? Ele corre eu sei que ele correu no Red Bull Ring, na Porsche Carrera Cup, eu não sei as outras pistas que ele correu, mas eu sei que ele correu no Red Bull Ring, ele deve ter corrido em alguma outra pista que envolva a Fórmula 1 com certeza, nesse período. Então já foi um passo ali pensando, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Vamos testar, né, o circuito fechado, vamos testar categorias de circuito fechado. E daí ele decide que é isso que ele quer, e sendo campeão ou não da temporada de 2025 do Mundial de Rally, ele vai trocar para a Super Fórmula japonesa, mesmo que ele seja campeão da Super Fórmula japonesa, ele vai ter que competir na Fórmula 2 ainda, né? Porque o título da Super Fórmula japonesa dá só 30 pontos na Superlicença, você precisa de 40, então ele ainda precisaria passar pela Fórmula 2, terminar daí até o 8º lugar, 9º lugar, não, tem 10 pontos, é um pouco mais para cima. Eu não lembro agora as posições exatas, mas eu acho que é tipo de 8º pra cima, pelo menos, que ele vai ter que terminar. A Fórmula 2 dá 10 pontos a partir da 6ª colocação. Então, se e somente se ele for campeão da Super Fórmula japonesa, ele precisa terminar em 6º lugar pra cima na Fórmula 2. Se ele não for campeão, ele vai fazer menos pontos ainda. Se ele não for campeão, por exemplo, se ele termina em 2º lugar, são 25 pontos. Ou seja, ele precisa de 15 e daí ele precisaria terminar no mínimo em 5º lugar. Se ele termina em 3º lugar na Super Fórmula japonesa, ele só faz 20 pontos. Mas aí 5º lugar dá 20 pontos na Fórmula 2 e ele ainda precisaria terminar em 5º lugar de qualquer jeito. O fato é que ele tá escolhendo um caminho extremamente difícil. E, cara, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não acho impossível dele chegar lá, não. Pela questão da habilidade, a questão o mais difícil, a maior pedra no sapato dele é se adaptar a esse novo universo, que é o que mais vai dificultar essa jornada. Mas vamos supor o cenário hipotético que ele se adapte e vá bem. Eu acho que ele vai conseguir ter uma vaga. Ele tem mais possibilidade de uma vaga do que outros novatos que fazem escadaria tradicional da Fórmula 1 por 2 motivos. O primeiro, ele tem uma ligação com a Red Bull, muito forte, né? Ele é patrocinado pela Red Bull, ele é piloto, né, tematizado do Red Bull, ele não corre pela Red Bull, porque a Red Bull não tá ali no Rally, mas é tudo de Red Bull por onde ele vai, inclusive ele já fez testes com carros antigos da Red Bull. Ele já brincou de entrar em carros da Red Bull antigos. Então ele teria essa conexão, se ele dá certo, se ele se acostuma, se ele vai bem, né? Vamos dizer que ele vá bem nas categorias, se impressione na Super Fórmula japonesa, que ele impressione na Fórmula 2. Eu não duvido nada, ainda mais pelo perfil da Red Bull, que é exatamente essa coisa ousada, né? Pilotos ousados, de puxar ele pra Racing Bulls e bota ali uma temporadinha. A Red Bull já tentou fazer isso uma vez. Eles já tentaram colocar um piloto de rally antes, o Sebastian Loeb. Foi lá pra 2009, 8, 7, 10, alguma coisa assim da vida. Eles tentaram colocar ele na época na Toro Rosso. Eles fizeram um teste, na verdade, ali de brincadeira, só coloca o Loeb ali e ele fez uma volta, tipo, muito boa, que se eu não me engano seria o suficiente pra ele se classificar, tipo, na frente de alguns pilotos da Fórmula 1, na época, o tempo de volta que ele fez. E o pessoal, tipo, pô, talvez esse ano seja, tipo, bom mesmo, tá ligado? Vamos botar ele na Toro Rosso, só que daí a FIA não aprovou a superlicença dele e ele nunca foi. Então, pilotos de rally bons podem se adaptar a carros de Fórmula 1. E a Red Bull gosta desse tipo de ousadia. Não duvidaria. Agora, o segundo ponto é que ele tem conexão com a Toyota. E aí, meus amigos, que a gente entra na teoria da conspiração. Porque eu já falei aqui pra vocês que eu acredito muito na teoria de que a Toyota vai comprar a Haas eventualmente, ou vai virar Haas, né? Toyota Haas. De alguma forma vai virar Toyota. A Toyota vai entrar na Fórmula 1 de novo, como já está em parceria com a Haas, né? Apesar do motor ainda ser Ferrari. Mas de alguma forma a Toyota vai voltar pra Fórmula 1 com o nome estampado Toyota. E esse daqui pode já ser algum passo deles ali tentando fazer isso. Porque a Toyota já tá tentando forçar pilotos da Toyota há algum tempo. Eles já fizeram vários testes privados, teve o Hitomo Miyata também na Fórmula 2 que acabou não dando certo, mas eles já estão forçando vários testes privados na Haas com pilotos Toyota, fizeram com o Sho Tsuboi, fizeram com o Ryu Hirakawa, acabou que nenhum deles de fato encaixou, nenhum deles de fato impressionou a ponto de ser considerado para uma vaga na Fórmula 1. Apesar do Ryu Hirakawa ter feito bons treinos quando fez, tanto pela Haas quanto pela Alpine. Se ele precisasse entrar de alguma forma na Haas, eu acho que ele faria um bom trabalho na Fórmula 1. Mas o fato é que nenhum tá impressionando de verdade. E no Rally, o Rovanpereira corre pela Toyota. Ele corre pela Toyota. E ele vai na primeira temporada dele na Super Fórmula japonesa, que uma das duas fornecedoras, obviamente, é a Toyota. E ele vai correr para uma equipe Toyota. O que eu acredito é que este plano do Rovanpereira tem total apoio da Toyota. Porque, vamos pensar aqui, logicamente. Ele vai correr 2026 na Super Fórmula japonesa e 2027 na Fórmula 2. Para daí, em 2028 só tentar chegar na Fórmula 1.
né? Se ele fizer temporadas perfeitas nas duas categorias ali, conseguir os pontos que ele precisa, em 2028 só, ele entraria na Fórmula 1. O suposto novo regulamento, pelo menos em relação ao que querem mudar, né? Tem a questão dos motores, mas os motores podem ser jogados só pra 2031. Mas provavelmente vai ser nessa época ali, né? 2029. E eu não duvido que a gente viva uma situação Sauber Audi ali. Se, né, acontecer mesmo em 2029, toda mudança, último ano ali de regulamento, a Toyota chega e fala, então galera, ó, tá vendo essa equipe aí, ano que vem é nós. Mas esse ano ainda vai correr ali com a pintura da Haas e tal, mas ano que vem é nós. Fechou? Tamo junto. Aí eles botam, né, se o Rovanpera impressionar, eles vão lá, botam o Rovanpera na Haas, aproveita, acostuma ali, corre esse primeiro ano sem pressão, que nem o Gabriel agora na Sauber, então vira Toyota, e eles têm, de fato, o que eles tanto queriam, que é um piloto Toyota. Ainda não é um piloto japonês, mas é um piloto Toyota, que tem essa fama pela Toyota, que conquistou títulos pela Toyota, chegando na Fórmula 1. Então, cara, o Rovanpera tem caminhos claros para chegar na Fórmula 1. Ou pela Red Bull, ou pela Toyota, caso ele entregue bons resultados. Se ele entregar bons resultados, se ele for bem na Super Fórmula e se ele for bem na Fórmula 2, conseguindo os pontos da Superlicença, eu acredito que ele vai ser puxado para a Fórmula 1, ou pela Red Bull, para Toro Rosso para Racing Bulls, ou pela Toyota na Haas. Ainda tem muito tempo, temos que ver se ele vai se adaptar, mas considerando o histórico, a gente já teve pilotos de rally que testaram em carros de monopostos e foram bem, eu não duvido que o Rovanpera, considerando quão bom ele é, se adapte, consiga os pontos da Superlicença e seja puxado pra Fórmula 1 por conta de tudo isso. Inclusive, eu tô torcendo muito pra isso porque eu gosto dessas coisas quando acontece. E seria muito foda a história de um piloto de rally chegando na Fórmula 1 também.